Olá, hoje o assunto é sério. É hora de ter uma conversa com os pais irresponsáveis. Uma conversa séria. Bora! Alunos e não, opa, pera. Hoje a conversa é com os pais e com os responsáveis. Então, senhoras e senhores, pais e mães, vovós e vovôs, responsáveis e responsáveis. É com este tom que eu tenho conversado com os alunos e com as alunas e com quem mais acompanha os vídeos do Bora pra Lição. É desse jeito que, em meio à pandemia e consequente suspensão das aulas presenciais, que eu tenho tentado manter o vínculo com as alunas e com os alunos, apresentar alguns conteúdos, motivar, instigar e ensinar. Conferindo os vídeos produzidos até aqui, será possível verificar que eu não faço isso sozinho. Amigos, colegas, professores e os próprios alunos têm dado a sua parcela de contribuição, o que me deixa muito agradecido e também, com certeza, bastante motivado. Bom, é claro que esses vídeos e demais atividades e interações em nosso grupo no WhatsApp não contemplam as suas expectativas e nem as minhas para a educação das crianças. Eu reconheço falhas, eu reconheço dificuldades e reconheço muitos dos limites desta forma remota de ensino. E é por isso que desde o início de nossa comunicação nestes ambientes, eu tenho ficado atento e sensível às reações, às impressões e ao engajamento das crianças nas atividades. Procuro registrar, classificar e contabilizar as interações. Quem viu os vídeos, quem respondeu às atividades, como respondeu, informações essas que constantemente eu analiso, eu trato e que uso para reformular o trabalho e que eu também até andei compartilhando com vocês, conforme os senhores e as senhoras puderam conferir com os relatórios que eu andei enviando. Bom, como podem notar, tudo é muito novo. Tudo ainda está em processo de construção. Estamos em constantes ajustes neste modo de trabalhar pela educação das crianças. Aliás, as crianças e também vocês estão sendo convidados, às vezes até forçados, a ajustar, a mudar suas rotinas. E é exatamente sobre isso que este vídeo vai tratar. O objetivo é apresentar uma proposta de rotina semanal. Ou melhor, eu vou demonstrar o que será ofertado a vocês e às crianças e indicar quando que cada uma dessas ações vai acontecer. Eu acredito que com isso, com essas informações, os senhores e as senhoras poderão organizar uma rotina de estudos. Professor, Opa! eu acho importante destacar que, uma vez que tudo é novo, que tudo é diferente, esta rotina acabará também sendo diferente. Talvez mude apenas o horário de estudo, talvez seja preciso adaptar o local, talvez seja preciso pensar em quem poderá ajudar a criança. Enfim, provavelmente algo será diferente e não custa ajudar a criança a organizar essa mudança. Para quem não conhecia, este é o seu Sabério. Ele costuma aparecer assim e me ajudar nos conteúdos dos vídeos. Obrigado, viu, seu Sabério? Bem lembrado, mudanças. Nem sempre são fáceis de encarar, mas se forem necessárias, peço que estejam dispostos a experimentar. Tá legal?
Bom, deixa eu apresentar o quadro semanal de horários. Começarei, na verdade, mostrando o que ocorria antes da suspensão das aulas. Basicamente, tínhamos as aulas no período da tarde, olha aí como vocês podem conferir, de segunda a sexta-feira, sempre com início e fim nos mesmos horários. Era isso que acontecia antes da suspensão das aulas, antes da pandemia. Cabia a cada família organizar as manhãs, as noites e os finais de semana da criança. Horários que aparecem agora na cor verde. Esta era a rotina que não só as suas crianças, mas praticamente qualquer estudante do período vespertino vivia antes dessa paralisação toda. Bom, durante os meses de maio e de junho surgiu essa iniciativa chamada Bora pra Lição. Uma forma, como eu disse, de manter o vínculo com os alunos e com as alunas e de procurar ensinar algo. As atividades não eram obrigatórias, ou seja, apesar dos pedidos e tentativas de motivar os alunos, funcionou um pouco na base do faz quem quer. Nos 2 meses foram ao todo 27 atividades diferentes, distribuídas numa grade semanal desse jeito que está aparecendo aí. Percebam que a semana ficou organizada de uma forma diferente da anterior. Nas segundas, nas quartas e sextas-feiras eram enviadas sempre no começo da tarde algumas atividades. Na segunda, algo para ser realizado no caderno. Na quarta, um vídeo apresentando algum conteúdo e com desafios ao final. E na sexta, a apresentação de alguma leitura. Sempre por volta da 1h da tarde, às 13 horas. Bom, eu destaco também as aulas, ou melhor, as videoaulas do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Foram alguns os convites que eu fiz para que os alunos acompanhassem essas videoaulas, principalmente as do 3º ano, que são exibidas diariamente das 10h30, das 10h30, até o meio-dia, até as 12 horas, na TV aberta. E mais, eu deixo aqui também em verde o período, digamos, livre. Os momentos que cada um podia organizar para fazer os seus estudos e realizar as atividades que estavam sendo propostas. Repare que há aí uma diferença do que nós tínhamos antes. Comparação. O que tínhamos antes da pandemia, o que passamos a ter ali entre maio e junho. E imagino que tanto nesses esquemas aí da semana, como nas suas casas, as coisas não ficaram iguais, né? O trabalho aconteceu de uma forma bastante diferente, tá? Bom, agora, entretanto, nós teremos mais uma mudança e uma nova organização para este quadro semanal de atividades. Segundo o decreto da Prefeitura, de número 7.670, do dia 1º de julho, a partir da próxima segunda-feira, dia 13 de julho, nós adotaremos oficialmente o ensino remoto em nossa escola. Ou seja, não teremos ainda aulas presenciais. Nós continuaremos distantes. Porém, atenção, as atividades agora passam a ser obrigatórias. Nós passaremos a contar os dias letivos e para este momento também poderemos fazer uso dos livros didáticos. Com isso, seguindo algumas orientações já passadas pela equipe da escola, a nossa semana ficará organizada deste modo aqui, uma primeira análise já aponta aí para algumas coisas que podem chamar a atenção. Vamos lá, uma coisa de cada vez. Realmente são mudanças e o meu primeiro pedido é para que se permitam experimentar este modelo. Tenham boa vontade para nós tentarmos juntos fazer com que essa rotina seja mais produtiva possível para as crianças, tá legal? Vamos lá, vamos às mudanças. Vou tentar falar um pouquinho de cada aspecto dessa nova rotina de estudos e aulas. E vou ficar aberto depois para tirar as dúvidas. Vamos lá. Nós passaremos a ter 2 aulas remotas por dia. Isso significa que em 2 horários, mais especificamente às 14 horas e às 15 horas para a nossa turma, que funciona no período vespertino,
Os conteúdos de cada uma dessas duas aulas serão postados, serão compartilhados com os alunos. Deixa eu exemplificar para vocês. Primeiramente, aí onde está escrito aula 1, aula 2, aula 1, aula 2, aula 1, aula 2, eu vou tirar esse rótulo e vou colocar o nome das disciplinas. Como ainda estamos definindo quais disciplinas serão dadas em quais dias, eu usarei apenas um exemplo qualquer para demonstrar algo aqui para vocês. Percebo que na segunda-feira temos indicado aí neste exemplo uma aula de educação física e em seguida uma aula de arte. Na terça-feira, uma aula de matemática, em seguida de uma aula de português e assim por diante. O conteúdo da primeira aula, ele será postado sempre às 14 horas, 2 horas da tarde. Enquanto que o conteúdo da segunda aula vem logo em seguida às 15 horas. Tá ok? Na segunda-feira, como eu falei, temos aula de educação física e depois de arte. Portanto, o conteúdo da aula de educação física será postado às 14 horas em nosso grupo de WhatsApp. E o da aula de arte será postado às 15 horas também no grupo do WhatsApp. Na terça-feira, às 2 horas, vocês receberão o material da aula de matemática, às 15 horas será a vez do de português e assim por diante. Entendam, quando eu falo conteúdo da aula, como um conjunto de informações. Pode ser um áudio, pode ser um vídeo, pode ser uma foto ou tudo isso misturado, mas são conteúdos que serão enviados pelo nosso grupo de WhatsApp, como eu estava aqui reforçando, e que indicarão aos alunos e às alunas o que eles devem fazer, como eles devem fazer. Tá legal? Voltando para o nosso quadro, vocês também podem perceber que as aulas serão de segunda a sábado. É isso mesmo. Faz parte da reposição dos dias em que as aulas estiveram suspensas. Então, assim, aos sábados, também neste horário das 14 e das 15 horas, serão postadas atividades, serão postados materiais das aulas referentes. Bom, conforme a resolução da Secretaria Municipal de Educação, a frequência e os conceitos dos alunos e das alunas serão definidos pela realização das atividades propostas, ou seja, o professor envia a atividade e a criança será avaliada por fazer e entregar esta atividade. Mudamos, portanto, aquela situação de faz quem quer para o momento agora em que as atividades passam a ser obrigatórias. Vamos lá, o professor ele envia a atividade e as orientações para a realização delas, o aluno recebe, realiza e após concluir ele envia para o professor, via WhatsApp, através de fotos ou conforme for solicitado a ele. Percebam agora, também aqui no nosso quadro, que no período da tarde, especificamente dentro do antigo ou do tradicional horário de aula, ou seja, das 12 horas e 35 minutos até as 5 horas e 30 minutos, de segunda a sexta, mas aqui no caso de segunda a sábado, que eu coloquei aqui, eu deixei um horário marcado, frisado ali, riscadinho, né? Rachurado. Este horário será o horário em que eu estarei disponível para tirar dúvidas dos alunos e das famílias. Diariamente, então, portanto, serão enviadas as aulas, como eu disse, às 14 e às 15 horas. Porém, se notarem, antes e depois disso, ou seja, das 12h30 às 17h30, eu já estarei online para ir conversando e atendendo as demandas das crianças. Atenção! Eu não estou dizendo com isso que o Tira Dúvidas só funcionará neste horário rachurado. Isso pode ocorrer, e aliás ocorreu nesses meses de maio e de junho, a qualquer horário do dia, ou assim que eu tivesse conectado online através do nosso grupo de WhatsApp. E isso continua. Mas o que eu quero dizer é que esses momentos rachurados aí, nesse horário, são os horários em que vocês terão a garantia de me encontrar conectado e em que poderemos inclusive fazer chamadas de áudio ou vídeo para explicar as questões.
corrigir exercícios, explicar os temas e etc. Ou seja, uma oportunidade de ampliarmos a comunicação que já tem acontecido no nosso grupo de WhatsApp. Vou ainda fazer uma consideração a respeito disso, mas vamos lá. Novamente no quadro, vou deixar aqui marcado os períodos livres do aluno. Aí está, em verde. Claro que esses momentos podem chocar com outros compromissos da família, mas a intenção é apenas demonstrar toda a gama de momentos que podem ser reservados para o estudo das crianças. Tem que estudar em todos esses horários? Não necessariamente, é claro que não. Cada família vai organizar com seu filho, com a sua filha, com a sua criança, qual é o melhor momento para realizar as atividades que sim estarão ali naquele horário definido. Agora, em que momento vocês farão e como farão, fica aí para cada família organizar. E aí um pedido, ajudem as crianças na organização desta rotina. Escolham junto com elas onde e quando estudarão. O melhor, eu acredito, é que usem horários que se encaixem com esses momentos em que eu estou conectado, para que eu possa atender a qualquer momento se for necessário. Mas, como estamos falando de ensino remoto, ensino não presencial, então se for o caso, se for assim melhor para a família, vocês poderão escolher outros momentos para o estudo. Pode ser de manhã, pode ser à noite, aí é com cada realidade de cada família, tá? O importante é procurar realmente acompanhar as atividades e realizá-las, evitando atrasos para que não se acumulem as tarefas, tá bom? Eu vou manter aqui no cronograma, para que vocês vejam, as videoaulas, como eu mencionei, do Centro de Mídias da Educação do Estado de São Paulo. Como eu já mencionei, o Centro de Mídias tem produzido essas videoaulas para todos os segmentos e anos de ensino. As videoaulas fazem parte da estratégia de ensino remoto que o Estado adotou. Tá? Questão diferente. Mas acontece que esses conteúdos eles são gratuitos. E neste momento eles poderão auxiliar nos estudos que os alunos terão que fazer. Então, o horário marcado em nosso cronograma corresponde ao período em que as videoaulas do terceiro ano do ensino fundamental são transmitidas na TV aberta, de segunda a sexta-feira, das 10h30 às 12 horas, como eu já havia mencionado. Essas mesmas aulas também ficam disponíveis no canal do YouTube do Centro de Mídias de São Paulo. A visualização desses conteúdos, reforço, ela não é obrigatória. Essas videoaulas não são obrigatórias, mas é um material elaborado a muitas mãos e muitas cabeças, é de graça, é direcionado ao terceiro ano, então por que não usar, não é mesmo? Bom, basicamente esses são os componentes da nossa semana. Eu tenho, entretanto, mais alguns recados. Grupo de WhatsApp é um recurso que tem funcionado praticamente durante todos os dias e continuará assim. Claro, reforço que continua, valendo os cuidados, com excessos de mensagens, de figuras, de vídeos. Vale sempre usar o bom senso e avaliar a relevância de cada conteúdo que postamos por lá, tá legal? Já está funcionando assim, é só a gente manter. Como professor, a minha rotina envolve estudos, gravação, edição de conteúdos, correção das atividades, reuniões da escola, entre outros. Por isso, se eventualmente eu demorar para enviar alguma resposta, tenha calma. Eu vou procurar ser o mais rápido possível na devolutiva, no atendimento ofertado para as crianças, para os pais, para os responsáveis, tá certo? Mas entendo que em alguns momentos eu posso estar atendendo a outra pessoa, tá? Bom, era isso. Eu espero que todas essas informações auxiliem, como eu disse, os senhores e as senhoras a definir e organizar os estudos com as crianças. Vale realmente a pena pensar em separar horários para a realização dessas atividades. Agora, assim como eu faço com as crianças, terminada a explicação, vamos para a lição. Pois bem, depois das explicações, eu sempre apresento um desafio para os alunos e com vocês não será diferente. Às vezes é algo simples, né? Como enviar uma foto de máscara, outras vezes algo mais complicado, como traduzir um texto para a língua do P, como nós já fizemos. Mas eu acho justo aqui eu pedir algo para vocês. Aliás, eu não vou pedir algo, vou pedir algos. Vou pedir duas coisas. Primeiro,
Eu gostaria que vocês pensassem realmente na rotina das crianças. Mostrem esse quadro para elas, combinem os horários, tentem manter uma disciplina com os estudos. É o que mais precisamos nesse tipo de ensino, nessa modalidade remota, né, com esse distanciamento. Já que não estaremos na sala de aula diariamente, é preciso ter disciplina na sua casa. Para auxiliar, eu vou encaminhar um arquivo com este quadro que eu mostrei no vídeo aqui. E eu também vou deixar na descrição do vídeo um link para que você acesse o quadro caso tenha necessidade. A tarefa é então organizar os estudos com seu filho ou com sua filha, com a criança que você é responsável. Já o segundo desafio é enviar uma mensagem lá no nosso grupo do WhatsApp da turma dizendo: professor, eu já vi o vídeo. O quê? Só isso? Você não vai pedir mais nenhuma coisa? Ah, se tá muito fácil, que lição é essa, professor? Mas é isso mesmo, seu Sabério. Simples assim, tá legal? Era isso, eu ficarei no aguardo. Um abraço e até a próxima.